Eduardo, continuando com você aqui, a polícia deve ter acesso hoje às imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem tentou furtar um tubo de cobre de um prédio aqui na capital e acabou acertando a tubulação de gás. O vandalismo gerou muito transtorno, o pessoal ficou assustado lá na região, tanto a vizinhança, para quem passava ali na Avenida Prudente de Moraes. Mais uma vez, Eduardo, a busca pelo cobre. Tem hora que é o cabo, tem hora que é o tubo, mas eu preciso falar isso. Eu sempre lembro da receptação, quem compra isso tubo. E a gente fica tangenciando e não fala. Me deu uma tristeza outro dia de ver o prefeito Fuad, que eu gosto. Eu fui assistir uma palestra dele do Clube de Permuta, e quando chegou em algumas questões como essa, ele falou assim, é grave, eu estou esperando sugestão. Isso o antecessor dele falava. Eu fico pensando, gente, alguém vai ter que chamar para um grande consenso de tolerância zero nessa cidade. O ideal que seria no país, né? Mas vamos falar de Belo Horizonte. Tem que juntar a Guarda Municipal, Polícia Militar, Ministério Público, todo mundo fazer a sua parte, pedir ao juiz para não dar uma canetada, porque às vezes o prefeito quer fazer uma coisa, o juiz dá uma canetada e proíbe tudo também, tem isso. É claro, a vida dele está tranquila no gabinete. Então, juntar todas as forças para parar com isso. Nessa desculpa, porque na maioria dos casos é uma realidade, é a miséria que está na rua. Mas no âmbito da miséria, vem a desculpa para um monte de sujeito que está na rua matando. Dia desses, o cara pediu dinheiro para o outro não deu, ele espancou o outro. Então, gente, tem que separar o jogo do trigo e botar na cadeia. Isso é um desassossego que pode provocar tragédias de grandes consequências, qualquer uma dessas, senhor Júnior. É verdade. Ô Ricardo, o Eduardo falando aqui dos políticos que tem essa mania de falar, estou esperando a sugestão para fazer. Quando diz assim, é porque ainda não encontrou o caminho, ou porque não quer fazer. Mas é preciso lembrar os políticos, quem fala desse jeito, que ele foi eleito e recebe bem para resolver esses problemas, ou não? Até porque se não soubesse o que fazer, não deveria estar lá, né? Você sabe que eu escuto muito isso, né? Eu, como sou um cara que sempre critico muito os políticos, os governantes, as pessoas dizem muito para mim assim, você só sabe criticar, sugestão que é bom, nada. Bom, se eu tivesse alguma sugestão e soubesse, eu me candidataria e tentaria resolver os problemas. O Eduardo falou agora de tolerância zero, a gente discutiu isso aqui semana passada, a tolerância tem que ser zero, né? E não fazer lei como foi feita e sancionada pelo prefeito semana passada, que diminui a multa para quem picha propriedade privada e monumento público. Esse negócio de roubo de fios, de cabos, de bueiro, né? De tampa de bueiro, eu assisti muito próximo, eu estava muito próximo a um evento, o cara foi roubar um fio elétrico. Ele, olha, até eu mesmo acabei sem querer dando uma risada, mas ele no que foi roubar, ele foi eletrocutado, ele caiu duro. Ele acabou com a luz de todo o quarteirão, causando um prejuízo danado para o comércio em volta e causando prejuízo também, danos, problemas para as pessoas que moram. Mas o fato dele ter sido eletrocutado e caído duro na hora, causou essa reação como eu tive agora, todo mundo rindo e achando bom que isso aconteceu com o cara. Ou seja, a barbárie de um lado e a gente batendo palma para mais barbárie ainda. Lembrando que a redução da multa para pichador, que eu também acho um absurdo, sancionada pelo prefeito, foi proposta dos 3 vereadores do Novo. Novo? Eu, hein? Ô Rita, a pessoa furta. Se ela não tiver para quem vender, acaba não furtando mais, ou estou falando uma besteira? Não, é isso mesmo, né, Júnior? E a gente tem hoje condições, uma polícia aparelhada, como você mesmo disse aí, a gente tem guarda municipal, tem a polícia militar, tem polícia civil. Então é necessário uma força-tarefa, né, de inteligência, porque isso é recorrente. E é claro, se é recorrente o furto, é recorrente a venda para o receptador. Então, identificar o receptador não deve ser algo tão difícil assim, se houver, como eu disse, uma força-tarefa nesse sentido. E isso vale para qualquer tipo de crime recorrente. Porque se é recorrente, podemos ir atrás, né? Follow the money, como diria o Sérgio Moro, é seguir o dinheiro. E aí, Malgo, arremata isso pra gente? Fico pensando, Júnior, Eduardo, Ricardo, Rita, se eu tiver 1 quilo de cobre e oferecer para vocês, há algo que vocês possam fazer? Não, não há. Não há nada que o cidadão comum faça com 1 quilo de cobre.
O que eu quero dizer com isso? Quando o ladrão furta uma televisão, ele consegue vender para uma outra pessoa. Então não é um receptador profissional, alguém que acha que é uma oportunidade que acaba contribuindo para o crime. Agora, no caso do cobre, os receptadores são pessoas específicas. São grupos que têm o que fazer, para onde vender, como produzir mais dinheiro sobre o furto dos cabos de cobre. É esse o caminho para acabar com isso. Não é o combate à receptação. E ela é profissional, ela é organizada, ela faz parte de uma quadrilha que precisa ser enfrentada pela polícia. Essa questão não é da prefeitura. Este trabalho é da polícia, que tem que fazer o trabalho investigativo e combater o receptador. Fazendo isso, esse tipo de crime vai terminar. Eu repito esse discurso do Malco aqui na rádio há 30 anos. E vale também para a questão de carro roubado. Eu repito isso há 30 anos. Eu fico tentando entender qual é a dificuldade de se criar. E aí o Malco vai me permitir, eu acho que é função do prefeito, sim, porque ele é síndico. Ele tem que mobilizar as forças, né, de segurança do Estado. Mas que se criar uma força-tarefa que, com o resultado do trabalho dela, Júnior, tanto do ponto de vista do que vai recuperar, do que vai impedir, ela se paga, sim. Um trabalho que fizer por ano se paga, Júnior. É só querer, Júnior. Eduardo, você tem razão. O alvará, por exemplo, da prefeitura, para que esses receptadores continuem funcionando, né? A prefeitura que autoriza o funcionamento, você tem razão. A prefeitura tem sim que fazer o seu papel. Exatamente. Turma, 9 horas em ponto, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. Comigo aqui hoje, Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann, Mission Chenique. Eduardo, ele estava só esperando eu falar. Eu tô achando que o irmão não vai aguentar. E eu vou falar outra ainda, ó. Xanatová Umetucar. Feliz 5.783 para todo mundo. Um abraço para todo mundo.